A Liga dos Campeões da Europa, ou simplesmente Champions League, é de longe a competição de clubes mais importante do planeta, o que faz dela o sonho de muitos jogadores poder um dia participar daquela competição. É muito pouco o número de jogadores moçambicanos que já jogaram a Liga dos Campeões Europeus. É ainda inferior o número de jogadores que conseguiram jogar aquela competição e conseguiram sagrar-se campeões dela. No vídeo de hoje eu vou trazer essa pouca lista de jogadores moçambicanos que tiveram o privilégio de erguer a orelhuda, ou simplesmente aqueles que ganharam a Liga dos Campeões da Europa. O primeiro jogador da nossa lista de hoje é o Pantera Negra Eusébio. O jogador esse que nunca fez um jogo pela seleção principal de futebol de Moçambique pelo fato de que no tempo em que ele foi jogador, essa seleção sequer existia. Mas Eusébio, por mais que não tenha usado a camisa dos Mambas, começou seu trajeto futebolístico na pátria amada, mais concretamente no Clube de Desportos Maxaquei. Clube esse onde o moçambicano fez 44 jogos e marcou 77 golos. Marco esse que até nos dias de hoje ainda ninguém conseguiu quebrar. Ingressou no futebol europeu pelas portas do Sporting Lisboa Benfica. Clube esse onde Eusébio fez praticamente toda a sua carreira. E foi exatamente no Benfica que na temporada de 1962 Eusébio veio a conquistar a sua primeira taça da Liga dos Campeões e a sua única taça naquela competição. A final da época de 62 foi disputada na Holanda contra o colosso Real Madrid, onde os encarnados portugueses saíram vitoriosos por 5-3, sendo que 2 dos 5 golos marcados pelo Benfica foram apontados por Eusébio. O primeiro golo foi no minuto 65 de grande penalidade e o segundo golo foi no minuto 68. Eusébio foi de extremíssima importância na conquista daquele título sobre o grande gigante do futebol europeu, que já era gigante naquela época e até hoje ainda é grandiosíssimo, que é o Real Madrid. Além do título coletivo conquistado em 62, Eusébio também na Liga dos Campeões conseguiu ganhar títulos individuais como artilharias seguidas do ano de 1965-1966, sendo que também em 1968 este moçambicano mais uma vez conseguiu ser artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. Eusébio é considerado por hoje até um dos melhores jogadores que já atuou no Benfica. Infelizmente o moçambicano perdeu a vida no ano de 2014, mas o seu legado e seus feitos no futebol até hoje são lembrados e acreditamos que eternamente serão lembrados por nós moçambicanos, assim como pelos benfiquistas. Do Pantera Negra Eusébio, vamos para um outro luso moçambicano. Desta vez estamos a falar de Mário Coluna, um outro jogador que está praticamente na situação de Eusébio. Não fez nenhum jogo pela seleção principal de futebol de Moçambique, mas ele é moçambicano de origem. Os seus primeiros passos no futebol foram dados no grupo desportivo de Maputo. Ingressou na Europa também pelas portas do Benfica e foi exatamente neste Benfica que o moçambicano veio a ganhar as suas 2 taças na Liga dos Campeões. Os títulos foram conquistados no ano de 1961 e 1962, que diga-se desde passagem que foram os únicos anos em que os benfiquistas conseguiram sagrar-se campeões da Liga dos Campeões da Europa. Mário Coluna também foi de extremíssima importância na conquista daquele título, sendo que no jogo da final o moçambicano também marcou o seu golo. O golo de Coluna foi apontado no minuto 51 e contribuiu para aquela goleada de 5-3 sobre o Real Madrid. Coluna, diferente de Eusébio, conseguiu 2 títulos da Liga dos Campeões da Europa e fez praticamente toda a sua carreira no Sporting Lisboa de Benfica. Até hoje ele também carrega quase o mesmo estatuto de Eusébio. É considerado uma das grandes lendas do futebol benfiquista, principalmente pelo fato de que ele estava incluso nos únicos 2 títulos que o Benfica tem na Liga dos Campeões da Europa. Infelizmente ele também veio a perder a sua vida no ano de 2014. Mas antes de perder a sua vida, depois que terminou a sua carreira como jogador, Mário Coluna veio para Moçambique e foi treinador da primeira equipa que foi campeã do Moçambola. Estamos a falar do Têxtil de África, um clube que nos dias de hoje já não tem a grandiosíssima glória que tinha antigamente, mas quando ele ainda estava sob o comando de Mário Coluna, era um grandiosíssimo clube do futebol moçambicano. O terceiro e último jogador da nossa lista de hoje é o moçambicano Alberto Costa Pereira, um outro que nasceu na pátria amada e começou seus passos futebolísticos no Ferroviário de Maputo. Este também é um daqueles jogadores moçambicanos que foi para a Europa e jogou toda a sua carreira no Benfica. Alberto era um guarda-redes e esteve incluso nos 2 e únicos títulos que o Benfica conseguiu da Liga dos Campeões da Europa. Falamos concretamente do título de 1961 e do título de 1962. Ele também carrega uma
grande importância na conquista daqueles 2 títulos, pois era o guarda-rede que conseguiu fazer as defesas na final da partida contra o Real Madrid. É claro que ele tomou 3 gols, mas evitou outros, o que fez com que o seu clube fosse campeão daquelas edições na Liga dos Campeões da Europa. Infelizmente, ele também perdeu a vida no ano de 1990, mas os seus feitos e os seus 2 títulos conquistados na Liga dos Campeões da Europa até hoje são lembrados por nós como moçambicanos e pelos benfiquistas. Esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like caso você tenha gostado. Se não gostou, comente o porquê de não ter gostado para que eu procure melhorar nos meus próximos vídeos. Não esqueça de deixar aqui nos comentários de que cidade você está a assistir para que eu possa saber quais são as cidades que acompanham o nosso canal. Muitíssimo obrigado, inscreva-se, deixe seu like e nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista!